Olá, galerinha, professora Laura passando por aqui para trazer informações, dessa vez a respeito do trovadorismo. Tudo isso vocês encontram no nosso canal Delícias Literárias. Assistam, deem seu joinha, deixem lá o seu recado, a sua crítica construtiva em relação a esse material, aquilo que vocês conseguiram compreender a respeito desse assunto, para que possamos melhorar cada vez mais o nosso processo de ensino-aprendizagem em língua portuguesa. Então, o trovadorismo, que fique bem claro, foi a primeira escola literária da língua portuguesa. O século XII, então, marca o início da literatura portuguesa. Isso não significa que antes dessa data não tenham ocorrido manifestações literárias. Provavelmente ocorreram, mas nós não contamos com documentações a esse respeito. E qual é o contexto histórico-cultural do trovadorismo? Bom, a gente sabe que a arte é sempre consequência da história, isto é, ela reflete o momento histórico em que foram criadas. E nós temos aí, por exemplo, o trovadorismo, que é um movimento ocorrido entre os séculos XII a XIV, que corresponde a uma parte da Idade Média. Em relação a isso, deve deixar bem claro aqui que durante a Idade Média a sociedade europeia vivia um sistema chamado de feudalismo. Feudalismo é o nome dado a esse período histórico em que os nobres, os barões, os condes, eles governavam e eram donos de grandes extensões de terra. Em contrapartida, eles tinham aí os vassalos, eles tinham os servos, eles tinham os escravos que trabalhavam, cultivavam a terra, boa parte da produção ficavam aí para a alta hierarquia. Esses vassalos aceitavam, eram submissos a essa situação, justamente porque no momento de invasão que ocorria muito naquela época, eles poderiam ser protegidos pelos grandes senhores feudais. E a Igreja Católica entra em que contexto nessa situação? Bom, o homem vivia essa dualidade entre corpo e espírito, daí o sentido do teocentrismo, Deus, centrismo, centralidade, ou seja, Deus era o centro de todas as coisas. Tudo aqui, principalmente para esses servos, essa vassalagem era passageira. Então eles precisavam aceitar essa condição, porque ela é norteada de valores religiosos, visando aí a salvação da alma, tá bom? E de onde se origina, então, o nome dessa escola literária? A palavra trovadorismo se origina de trovador, é uma palavra de origem francesa, com certeza a pronúncia não é essa, mas era aquele homem que compunha a trova, ou seja, ele precisava encontrar uma rima, ele precisava encontrar uma musicalidade para suas canções, ou seja, o poeta compõe e canta a cantiga. Então, os poemas, eles eram produzidos para serem cantados, daí serem chamados de cantigas. E o texto mais antigo encontrado em galego-português foi a Cantiga de Ribeirinha, que foi escrito por Paio Soares de Taveiroz. E muitos textos, infelizmente, foram perdidos, outros fizeram parte apenas da literatura oral, não tiveram um registro propriamente dito, e através das gerações a oralidade ia se manifestando, tá? E o que eram essas cantigas? Só reforçando, as cantigas eram poemas feitos para serem cantados, acompanhados por diversos instrumentos musicais, como esses que eu citei aí, e ao lado vocês também têm duas imagens. Ou seja, para que tudo isso ficasse registrado, para que essas cantigas não se perdessem, elas deram origem a 3 cancioneiros, a 3 coletâneas, que é o Cancioneiro de Ajuda, Cancioneiro da Vaticana, Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Ali estão registrados todos esses poemas ou cantigas, como era próprio o termo da época. E quem eram os trovadores? Bom, naquele tempo,
Somente aos homens era dado aí o poder da alfabetização, digamos assim. Eles sabiam ler, escrever, as mulheres não eram alfabetizadas, eles tocavam instrumentos musicais, tinham uma educação requintada, ou seja, somente a nobreza poderia possuir. E eles, por terem esses privilégios, eles poderiam transitar, eles iam de um feudo ao outro, levando com eles homens e mulheres que passavam a fazer parte desse grupo. Era até, além das cantigas, acompanhadas por instrumentos musicais, havia também apresentações que eu poderia chamar até de circenses, porque estavam presentes ali os engolidores de fogo, de espada, os equilibristas, malabaristas, atores, ou seja, indivíduos que faziam parte desse grupo aí para alegrar aqueles que moravam nos feudos. E que língua se falava naquela época? Bom, naquela época nós tínhamos aí o galego-português. Como era a época de grandes invasões, galego-português é essa mistura do latim com a língua que era falada naquela região, principalmente quando houve a invasão aí do povo romano. Aí houve essa mistura do galego-português aliás, por isso que houve essa fusão, né, galego-português, mistura do latim com a língua que era falada naquela época. E nós temos aí as cantigas, a tipologia delas. 2 grupos, cantigas líricas, amor e amigo, satíricas, escárnio e maldizer. E ao lado nós temos a imagem de um instrumento muito utilizado na Idade Média, que era o alaúde. Ele acompanhava muito aí as cantigas, tá? Então vamos ver. Quando eu falar em cantigas líricas, lirismo, sentimentos, emoções, nós temos 2 tipos, as cantigas líricas de amor e de amigo. Qual a diferença então? Quando eu falar em cantigas de amor, o eu lírico vai ser sempre masculino, não é o eu lírico não é o poeta, é a voz que fala no poema, que traduz o seu sentimento, o seu sofrimento. Então, o tratamento que o trovador dá à sua mulher aqui é minha dona, fermosa dona, minha senhor. E por quê? Porque a mulher também era chamada de senhor, porque nessa época a língua falada era o galego-português, e a palavra senhor valia tanto para homem quanto para mulher, tá? O amor é aquele amor cortês, cavaleiro. O trovador faz essa coita, essa vassalagem amorosa à sua dama. E ambos pertenciam à mesma classe social. E quando ele fala dessa coita, desse coita aqui representando esse sofrimento amoroso, é porque ele se queixa à mulher amada da falta que ele sente dos cuidados dela para com ele. Aí é uma espécie de vassalagem amorosa à sua própria dama, à sua própria mulher, ok? Quando eu falar em cantigas de amigo, tem que ficar bem claro aqui, que aqui quem fala é a mulher, na cantiga de amor quem fala é o homem. Por quê? Porque aqui nós temos uma linguagem também popular, uma linguagem bem espontânea, o eu lírico feminino, mesmo quem quem era o autor das produções, fosse o trovador, ele que fazia a composição das cantigas, mas aqui o eu lírico é feminino. E o tratamento é dado ao namorado, ao amigo, ao amante, é diferente, porque lá ambos pertenciam, lá na cantiga de amor, ambos pertenciam à mesma classe social. Aqui não, há uma submissão amorosa, o amado, aquela pessoa idealizada, era sempre de classe superior, né? Então, a mulher ela se queixa da ausência dele, do namorado, ou daqui a gente chama de meu amado, de meu amigo, a gente pode acrescentar meu amante, né? Faz essas queixas à natureza, às amigas ou à própria mãe, tá? O que tem que ficar bem claro para nós é que representa aqui uma mulher, representava uma mulher e está sempre lamentando a ausência do namorado, a ausência do amigo para alguém.
Agora, sobre as cantigas satíricas, o que a gente tem que falar? Satíricas porque eles criticavam em tom de brincadeira, muitas vezes com crueldade. Elas revelavam também um panorama social da época e não poupavam ninguém. Todos entravam no mesmo bolo, digamos assim. Os nobres, o clero, havia os mexericos, as fofocas. Eles usavam termos obscenos, a linguagem era debochada, cheia de trocadilhos. Trocadilhos seriam o quê? Cheios de duplo sentido, de ambiguidade, tá? Então, eles criticavam sempre as pessoas da época e dividem-se em dois tipos. Nós temos, então, as cantigas satíricas que criticavam, né? De escárnio e de maldizer. Quando eu falar em cantiga de escárnio, são cantigas feitas ou são críticas feitas de forma indireta. A linguagem é simples, coloquial, porque é a linguagem do dia a dia. Mas usavam muito de termos chulos. O que seriam esses termos chulos? Essas palavras de baixo calão, tá? E a pessoa satirizada, a pessoa criticada, ela não era nomeada. Justamente porque era uma zombaria feita de maneira indireta. E as cantigas de maldizer, eles fazem uma sátira, uma crítica direta. Ou seja, a linguagem também é coloquial, além do emprego de termos de baixo calão, a pessoa satirizada é nomeada, fazem questão de colocar o nome em evidência, e isso constitui um constrangimento, um embaraço, já que o nome da pessoa aqui é revelado, tá? Ou seja, fazia uma crítica muito agressiva, uma crítica muito direta e, como eu já disse, com palavrões. Resumindo, nós temos então o trovadorismo como o primeiro movimento literário da língua portuguesa, e a primeira manifestação literária foram as cantigas. Então, todos os literários dessa época que participavam desse movimento eram chamados de trovadores. Trovadores, pessoas que compunham os poemas ou as cantigas, porque os poemas eram produzidos para serem cantados, e eles faziam essas composições, esses versos, sempre em homenagem às suas amadas, e lembrando que acompanhados de instrumentos musicais diversos. Bom, pessoal, essa foi uma pequena síntese do que foi o trovadorismo. Eu espero que vocês tenham captado essas informações de uma forma bem breve, não cansativa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, e a professora Edna também com o segundo T4. A gente se encontra numa próxima aula. Recebam virtualmente o abraço fraterno da professora Laura. Até mais!